Você já ouviu alguém dizer que você parece mais jovem do que realmente é? Talvez tenha escutado aquele comentário clássico: "Nossa, nem parece que você tem essa idade." E aí você sorriu, meio sem jeito, talvez pensando: será que é só gentileza? Ou tem algo a mais por trás disso? A verdade é que parecer mais jovem não tem a ver apenas com rugas, cabelos grisalhos ou número de velas no bolo de aniversário. A juventude, a verdadeira juventude, mora na mente, nas atitudes, no modo como escolhemos viver cada dia. Muitas pessoas, com o tempo, começam a se perguntar: como manter minha energia interior mesmo com as mudanças do corpo? Como envelhecer com leveza, propósito e serenidade? É possível continuar evoluindo, mesmo depois dos 50? A resposta é sim. E a filosofia estoica pode ser uma grande aliada nesse caminho. Neste vídeo, ou texto, vou te mostrar 7 razões ocultas pelas quais algumas pessoas desafiam o tempo, e como você também pode aplicar os mesmos princípios estoicos para viver com mais equilíbrio, presença e força interior. Não se trata de negar a idade, mas de celebrá-la com sabedoria. Porque você não está envelhecendo. Você está evoluindo. 1. Você se estressa menos do que a maioria. Você já reparou que, enquanto algumas pessoas se desesperam com qualquer contratempo, outras atravessam situações difíceis com uma serenidade quase inexplicável? Talvez você mesmo já tenha ouvido alguém dizer: "Nossa, como você consegue ficar tão calmo, mesmo quando tudo parece dar errado?" Essa habilidade de manter a calma diante do caos não é sorte, nem apenas uma questão de temperamento. Na verdade, pode ser uma das maiores razões pelas quais algumas pessoas parecem mais jovens, mais leves e mais saudáveis, por dentro e por fora. O estresse é, hoje, um dos maiores ladrões da vitalidade. Ele não se limita a sintomas emocionais como ansiedade ou irritabilidade. Ele afeta o corpo de maneira silenciosa e profunda. Acelera o envelhecimento celular, enfraquece o sistema imunológico, desequilibra hormônios e mina, pouco a pouco, a nossa energia vital. E o que mais impressiona é que, muitas vezes, o estresse não nasce dos eventos em si, mas da maneira como os interpretemos. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, já nos alertava sobre isso há quase 2000 anos. As pessoas não são perturbadas pelos acontecimentos, mas pela opinião que têm sobre eles. Isso significa que a raiz do sofrimento muitas vezes está na narrativa que criamos em torno de uma situação, e não na situação propriamente dita. Imagine 2 amigos, ambos com mais de 50 anos, que recebem a mesma notícia difícil: foram desligados de seus empregos. Um deles entra em pânico, começa a perder o sono, sentir dores no corpo, remoer mágoas. O outro, embora também sinta o impacto, respira fundo, aceita a realidade e começa a planejar os próximos passos. Qual dos dois estará mais disposto, mais lúcido, mais saudável após uma semana, um mês, um ano? Esse segundo amigo não necessariamente não sentiu, mas soube como reagir. E essa é a chave que os estoicos nos oferecem: a escolha consciente da resposta. Para desenvolver essa capacidade, o estoicismo nos ensina uma ferramenta poderosa: a pergunta prática. Diante de uma situação estressante, pergunte-se: eu posso mudar isso? Se a resposta for sim, então tome uma atitude, sem se desgastar emocionalmente mais do que o necessário. Mas se a resposta for não, aceite. Solte. Siga em frente. Esse princípio se chama amor fati, o amor pelo destino. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, dizia: receba com gratidão tudo o que acontece, porque cada situação traz uma lição. Essa aceitação ativa não é resignação passiva. Pelo contrário, é reconhecer que a sabedoria é influir com a vida, em vez de lutar contra aquilo que não está ao nosso alcance. Outro hábito essencial para quem deseja reduzir o estresse é a prática do silêncio intencional. Em vez de reagir no impulso, gritar, reclamar, dramatizar, experimente calar. Respire. Dê um passo atrás.
Muitas vezes, o silêncio é a resposta mais sábia, mais digna, mais regeneradora. Sêneca dizia: mesmo ficar em silêncio pode ser uma resposta. Junto a isso, vem a respiração consciente. Um remédio simples, gratuito e sempre disponível. Inspire profundamente pelo nariz. Segure o ar por alguns segundos. Expire lentamente pela boca. Repita. Ao fazer isso, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que acalma o corpo, reduz a frequência cardíaca e traz clareza à mente. Para quem já passou dos 50, essa prática pode ser um verdadeiro antídoto contra o desgaste físico e emocional do dia a dia. É importante lembrar que, com o passar dos anos, acumulamos experiências, perdas, responsabilidades. Muitas vezes, carregamos nas costas pesos que nem percebemos mais. E o estresse se disfarça. Aparece como insônia, irritação constante, falta de energia, até como dores no corpo. Por isso, cultivar um olhar estoico é também um ato de cuidado consigo mesmo. Epicteto também nos ensinava a não se afetar pelas críticas alheias. Se alguém fala mal de você, não há motivo para se irritar. Essa pessoa está apenas expressando sua visão limitada do mundo. Grande parte do nosso sofrimento vem justamente de nos importarmos demais com o que pensam de nós, e muito pouco com a nossa própria paz. Então, experimente essa reflexão. Isso ainda vai importar daqui a um mês? E daqui a um ano? Se a resposta for não, então não vale o seu sofrimento agora. Por fim, nunca subestime o poder da sua atenção. Onde você coloca seu foco, cresce. Se você alimenta o medo, ele se expande. Se você alimenta a aceitação e a presença, elas também florescem. A boa notícia é que o estoicismo não é uma filosofia teórica, é prática. Você não precisa decorar frases antigas em latim. Precisa apenas praticar, um pouco a cada dia, o exercício de escolher o que merece sua energia e o que pode ser deixado ir. E talvez, ao fazer isso, você perceba que o segredo para parecer mais jovem não está em cremes ou cirurgias, mas em algo muito mais profundo. Uma mente leve, um coração sereno e uma alma que aprendeu a descansar em meio ao caos. 2. Você mantém a calma sob pressão. Você já observou como algumas pessoas, mesmo diante dos momentos mais turbulentos da vida, parecem não perder o eixo. Enquanto muitos se desesperam, tomam decisões impulsivas ou se afundam em lamentações, essas pessoas permanecem centradas, respiram fundo, analisam e seguem. Essa calma, essa compostura, não é algo que se nasce com, é uma virtude cultivada. E, mais uma vez, os estoicos têm muito a nos ensinar sobre isso. Viver mais de 50 anos é ter acumulado inúmeros momentos de pressão, decisões difíceis na família, desafios financeiros, problemas de saúde, perdas de entes queridos. Com o tempo, aprendemos, ou deveríamos aprender, que reagir no impulso raramente resolve. Pelo contrário, geralmente complica. Como dizia Marco Aurélio, se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação sobre ela. E isso, você tem o poder de mudar. A calma sob pressão não é frieza, não é indiferença, é maturidade emocional. É não permitir que as emoções tomem o volante quando o carro da vida entra em estrada sinuosa. Imagine uma tempestade. Você pode gritar, correr em círculos, culpar o céu, ou pode procurar abrigo, esperar, pensar no que pode fazer depois que passar. A tempestade não se importa com o seu desespero, mas o que você faz com ela pode definir o resto do seu caminho. A primeira ferramenta prática que o estoicismo nos oferece aqui é a substituição do impulso pela razão. Diante de uma situação tensa, pergunte-se: preciso agir agora, ou posso esperar para refletir? Na imensa maioria das vezes, a resposta será: sim, você pode esperar. E, ao esperar, você verá com mais clareza. Reações impulsivas nos afastam da solução e nos aproximam do arrependimento. A pressa é inimiga da lucidez. Epicteto sugeria que nos víssemos como espectadores da própria vida.
Observar nossos pensamentos e emoções como se estivéssemos vendo um filme. Isso não é frieza, é autoconsciência. Quando algo desestabilizar, pare, respire e pergunte: como uma pessoa sábia reagiria a isso? Apenas esse pequeno exercício mental pode mudar o rumo de uma conversa difícil, de um conflito familiar, de um desafio inesperado. É verdade que manter a calma é mais fácil em teoria do que na prática. Mas há formas de treinar essa habilidade, assim como se treina um músculo. Uma delas é o distanciamento emocional. Ver a situação com olhos externos, como se fosse com outra pessoa. Outra é o exercício da premeditação do pior cenário. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, costumava refletir diariamente: qual é o pior que pode acontecer? E ao imaginar o pior, ele se preparava emocionalmente. Isso não é pessimismo, é inteligência emocional. Pois, ao aceitar a possibilidade do pior, você remove o seu poder de te destruir. Pense em alguma situação difícil que você enfrentou na última década. Talvez uma crise na saúde, uma perda familiar, uma mudança de vida. Na hora, pareceu o fim. Mas hoje, olhando para trás, você percebe que sobreviveu, que aprendeu, que cresceu. A vida sempre trará momentos de pressão. Isso não muda. O que pode mudar, e muda tudo, é o modo como você lida com eles. Outro ensinamento poderoso é lembrar que nem tudo precisa de uma resposta imediata. Vivemos num mundo de reatividade, mensagens instantâneas, cobranças rápidas, decisões apressadas. Mas os maiores erros, os que mais arrependem, geralmente nascem dessa urgência artificial. Cultivar a calma sob pressão exige também cuidar do corpo. Em momentos de tensão, nosso organismo reage, coração acelera, respiração encurta, músculos tensionam. Ao retomar o controle do corpo, voltamos a ter controle sobre a mente. A respiração, mais uma vez, é a chave. Exercício estoico simples. Inspire lenta e profundamente pelo nariz. Segure o ar por 3 segundos. Expire pela boca, de forma controlada. Repita 5 vezes. Faça isso antes de responder uma provocação, antes de tomar uma decisão, antes de se deixar levar pelo medo. E lembre-se, manter a calma não significa não sentir. Significa não deixar o sentimento decidir por você. Você pode sentir raiva, tristeza, frustração, mas ainda assim escolher a resposta mais alinhada com seus valores e sua paz. Como dizia Epicteto, o verdadeiro progresso é conseguir permanecer imperturbável diante do que quer que aconteça. Não é sobre se tornar uma rocha insensível, mas uma árvore firme, que sente o vento, que balança com a tempestade, mas não cai. Aos 50, 60, 70 anos, temos algo que a juventude muitas vezes não tem: perspectiva. A capacidade de olhar além do momento, além do impulso, além do ego ferido. Use isso a seu favor. Quando a pressão vier, porque ela virá, lembre-se. Respire. Observe. Pergunte: isso é realmente urgente? E só então, escolha sua ação com sabedoria. Essa é a calma dos estoicos. E essa calma, mais do que rugas ou cabelos brancos, é o que verdadeiramente mantém a alma jovem. 3. Você se preocupa menos com a opinião dos outros. Você já deixou de fazer algo que desejava profundamente por medo do que os outros iam pensar? Já escondeu uma ideia, uma escolha, ou até um sonho só para evitar olhares críticos ou comentários alheios? Se sim, saiba que você não está sozinho. A preocupação com a opinião dos outros é uma das prisões mais comuns e mais sutis que carregamos. E muitas vezes, ela se intensifica com o passar dos anos. Mas, curiosamente, também é com o tempo que aprendemos a valorizar a verdadeira liberdade, viver de acordo com os nossos próprios princípios e não segundo os julgamentos alheios. O estoicismo nos convida a fazer uma distinção fundamental: o que está sob nosso controle e o que não está. A opinião dos outros não está. A nossa ação, nossa postura, nossas escolhas está. Epicteto:
com sua sabedoria precisa, dizia: se você deseja progredir, prepare-se para ser ridicularizado, incompreendido e até desprezado. Mas persista, e aqueles que hoje riem de você, amanhã irão admirá-lo. Essa frase, simples e direta, toca fundo, porque ela revela o que poucos dizem: viver com autenticidade requer coragem. E, muitas vezes, essa coragem cresce com o tempo. Aos 50, 60, 70 anos, você não precisa mais provar nada a ninguém. Não precisa se moldar a padrões que não fazem mais sentido. Você já viveu o suficiente para saber que a opinião dos outros muda como o vento, e que a sua paz vale mais do que qualquer aprovação. Imagine um ator no palco. Se ele se preocupa demais com o que o público pensa, ele perde a naturalidade. Mas se ele se concentra em fazer bem o seu papel, com verdade, com presença, com alma, ele conecta. E é exatamente assim na vida. Marco Aurélio dizia: não desperdice o que resta da sua vida se preocupando com o que os outros pensam, a menos que tenha um motivo prático para isso. Essa frase é como um tapa suave no rosto. Nos acorda. Quantas vezes moldamos nossas decisões baseados em suposições? E se acharem que estou velho demais para isso? E se pensarem que é ridículo? E se me criticarem? Mas aqui vai a verdade. As pessoas estão muito mais ocupadas com suas próprias vidas do que com a sua. Você já passou por isso. Preocupou-se dias com o que alguém poderia pensar, e no fim, aquela pessoa nem notou. E mesmo que notasse e julgasse, a pergunta é: isso muda quem você é? Isso tira o seu valor? Isso paga suas contas? Cura suas dores? Fortalece seu espírito? Claro que não. O estoicismo nos ensina que é inútil tentar controlar o que não está sob nosso domínio. Se alguém vai criticar, vai rir, vai julgar, isso diz mais sobre ela do que sobre você. Como dizia Sêneca: nenhum homem pode me ferir, porque ninguém pode me fazer sentir algo sem o meu consentimento. Essa é uma das lições mais libertadoras que existem. Você tem o poder de decidir o que te afeta. Na prática, isso pode começar com pequenos atos. Expressar uma opinião impopular com serenidade. Dizer não quando antes dizia sim só para agradar. Vestir o que gosta. Fazer o que ama, mesmo que pareça fora da curva. A cada escolha feita com consciência e liberdade, você fortalece sua identidade. Você se aproxima da sua essência e se afasta do peso das máscaras sociais. Se quiser um exercício prático, faça o seguinte: coloque-se intencionalmente em situações onde você pode ser julgado. Não para se expor gratuitamente, mas para treinar a sua mente a resistir à necessidade de aprovação. Use uma roupa diferente. Dance quando der vontade. Conte sua história com orgulho, mesmo que tenha cicatrizes. Mostre que não tem medo de ser quem é. E quando a crítica vier, porque ela virá, faça a pergunta estoica: essa opinião tem fundamento real? Se sim, aprenda com ela. Se não, deixe passar como o vento. Lembre-se, viver com autenticidade pode afastar algumas pessoas, mas também atrai outras, pessoas verdadeiras, que se conectam com a sua verdade. A verdadeira juventude não está apenas no corpo, mas na ousadia de ser quem se é. E ousar ser autêntico depois dos 50 é um dos atos mais poderosos de reinvenção. Como dizia Epicteto, é impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. Se você vive para ser aceito, você para de aprender. Mas se vive para ser livre, cada experiência vira uma lição. Não viva mais em função do aplauso. A vida não é um palco, e você não é um personagem. Você é o autor da sua história, e ela só faz sentido quando escrita com verdade. Se ainda restam dúvidas, lembre-se das palavras de Marco Aurélio. A tranquilidade só pode ser encontrada dentro de nós, e não na opinião dos outros. Essa é a paz que não enruga. Essa é a juventude que não se perde. Essa é a liberdade que, uma vez conquistada, ninguém mais pode tirar. 4. Você cuida do corpo com equilíbrio. Você já reparou como algumas pessoas, mesmo com mais idade,
parecem carregar uma energia diferente. Elas têm disposição, clareza mental, bom humor. Enquanto outras, mais jovens até, vivem cansadas, irritadas, cheias de dores. Isso não acontece por acaso. Há algo que vai muito além da genética. O cuidado equilibrado com o corpo. E a forma como isso impacta diretamente na juventude da alma. Os estoicos compreendiam essa conexão com clareza admirável. Para eles, o corpo não era um fim, mas um instrumento a serviço da mente e da virtude. Sêneca dizia: o corpo deve ser tratado com rigor para que não desobedeça à mente. Em outras palavras, um corpo disciplinado fortalece também a mente. E se você quer continuar lúcido, resiliente, presente, precisa fazer do seu corpo um aliado. Mas atenção, não estamos falando aqui de buscar um corpo perfeito, com músculos definidos ou aparência estética. Não. Estamos falando de funcionalidade, vitalidade e equilíbrio. Cuidar do corpo para viver melhor e não para impressionar ninguém. Com o passar dos anos, é comum que surjam limitações, dores nas articulações, redução da massa muscular, mudanças hormonais. Isso é natural. Mas envelhecer não é sinônimo de deteriorar. É possível e necessário manter hábitos que sustentam o corpo com leveza e consciência. A primeira atitude prática é movimentar-se. Não importa se você já não corre como antes, caminhar, alongar, dançar, subir escadas, praticar yoga ou pilates, tudo isso mantém o corpo ativo, o sangue circulando, a mente oxigenada. E mais do que isso, envia uma mensagem para o cérebro de que a vida continua em movimento. Epicteto dizia que devemos treinar o corpo para não sermos enfraquecidos pelo luxo. Em tempos modernos, isso se traduz em sair do sedentarismo, do conforto excessivo. Usar o corpo de forma moderada, mas constante. Como um guerreiro que se prepara para a batalha da vida, todos os dias, com gentileza, mas com firmeza. Outro ponto essencial é a alimentação. Comer com equilíbrio, respeitando a fome real, os ciclos do corpo, os alimentos que nutrem de verdade. Não é sobre dieta restritiva ou modismos. É sobre consciência. Marco Aurélio dizia: nada deve ser feito ao acaso, mas de acordo com um princípio bem definido e com disciplina. Isso inclui o que colocamos no prato. Comer menos por ansiedade e mais por necessidade real. Reduzir excessos. Valorizar o simples. Às vezes, um prato de comida caseira, feita com afeto, vale mais do que qualquer superalimento exótico. E o sono. Muitas pessoas se orgulham de dormir pouco, de estar sempre ocupadas, correndo atrás de tarefas. Mas isso, com o tempo, cobra um preço alto. Dormir bem é essencial para que a mente funcione, para que as emoções se estabilizem, para que o corpo se regenere. Negligenciar o descanso é como tentar dirigir um carro sem combustível. Cuidar do corpo também envolve respeitar seus limites. Há dias em que ele pedirá mais pausa, outros, mais movimento. Saber ouvir os sinais do corpo é uma forma de sabedoria e uma forma de amor. Os estoicos também falavam sobre o valor da abstinência ocasional. Praticar o jejum intermitente, ou evitar certos excessos, não como punição, mas como fortalecimento da vontade. Como um lembrete de que somos senhores de nossos impulsos. Se você sente o desejo de comer algo apenas por prazer momentâneo, experimente resistir por alguns minutos. Observe o que acontece. Essa pequena vitória sobre o impulso fortalece sua autonomia. Como dizia Epicteto, você é escravo daquilo que não consegue recusar. A verdadeira liberdade não está em satisfazer todos os desejos, mas em ter o controle sobre eles. E se por acaso você está em uma fase em que não cuidou tanto do corpo quanto gostaria, tudo bem. Sempre é tempo de recomeçar. O corpo é generoso. Ele responde. Ele se adapta. Ele se regenera. Basta oferecer o ambiente e o cuidado certos. Lembre-se, não há mente forte em corpo fraco. E não há corpo forte sem intenção, sem atenção, sem disciplina. Você não precisa correr maratonas. Basta caminhar com constância.
Não precisa comer como um atleta. Basta comer com consciência. Não precisa fazer grandes sacrifícios. Precisa de pequenas decisões consistentes. E o mais importante, faça isso por você. Pelo prazer de se sentir leve. Pela alegria de acordar disposto. Pela liberdade de subir escadas sem falta de ar. Pela serenidade de saber que está cuidando do seu templo interior. O corpo, em equilíbrio, é como uma vela acesa. Ele ilumina os caminhos da mente, sustenta os passos da alma e aquece a jornada da vida, mesmo quando os ventos do tempo sopram com força. Como dizia Marco Aurélio, o que impede a ação, promove a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Às vezes, a preguiça, a dor leve, o desconforto, são apenas convites à superação. E cada superação silenciosa que você faz, fortalece não só seu corpo, mas o seu espírito. 5. Você mantém a curiosidade e aprende sempre. Você já notou como algumas pessoas parecem não envelhecer por dentro? Mesmo com cabelos brancos, elas têm um brilho nos olhos, um entusiasmo que lembra a juventude. Estão sempre descobrindo algo novo, fazendo perguntas, se encantando com o mundo. E aí está um dos grandes segredos da vitalidade. A curiosidade ativa, o desejo contínuo de aprender. O corpo pode até mudar com o tempo, mas uma mente curiosa permanece jovem, vibrante, expansiva. E isso, os estoicos sabiam muito bem. Sêneca dizia: enquanto vivemos, devemos aprender a viver. Essa frase, tão simples quanto profunda, revela uma verdade essencial. O aprendizado não termina na escola, nem na universidade, nem com a aposentadoria. Pelo contrário, é justamente após os 50, quando muitas experiências já foram vividas, que o aprendizado pode se tornar ainda mais significativo. Aprender, nessa fase da vida, não é mais sobre chegar a algum lugar. É sobre mergulhar mais fundo em si mesmo, redescobrir paixões, ampliar horizontes, manter a alma desperta. Você já pensou em aprender algo novo só por prazer? Música, jardinagem, pintura, um novo idioma, filosofia, culinária? Não importa a área, o que importa é a atitude. O olhar de quem ainda se maravilha com o desconhecido. Marco Aurélio dizia: se alguém me mostrar que estou errado, e provar isso com bons argumentos, eu mudarei de ideia com alegria. Isso é humildade intelectual. É reconhecer que sempre há algo a ser melhorado, refinado, expandido. É aceitar que mudar de opinião pode ser um sinal de força, e não de fraqueza. Aos 50 ou mais, é fácil cair na armadilha do já sei o suficiente. Mas o estoicismo alerta: essa crença é o maior inimigo do crescimento. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E é verdade. Quando achamos que já entendemos tudo, fechamos as portas para o novo. Perdemos oportunidades de evolução, de conexão, de transformação. Por isso, se você deseja manter sua mente jovem, adote a mentalidade do eterno aprendiz. Leia livros fora da sua zona de conforto. Converse com pessoas que pensam diferente. Pergunte mais. Julgue menos. Troque certezas por curiosidade. E, mais importante ainda, coloque em prática o que aprende. Não basta acumular conhecimento como quem coleciona objetos. É preciso integrar, aplicar, viver o que se aprende. Como dizia Sêneca, não aprendemos para a escola, mas para a vida. Por exemplo, ao aprender sobre respiração consciente, não basta saber que é útil, é preciso praticar todos os dias. Ao entender o valor da gratidão, não basta concordar, é preciso escrever, expressar, viver com mais presença. Outro hábito estoico poderoso é a reflexão diária. Marco Aurélio escrevia todas as noites sobre o que havia aprendido no dia. Esse diário estoico o ajudava a organizar os pensamentos, revisar suas atitudes, consolidar sabedorias. Você pode fazer o mesmo. Não precisa escrever páginas e páginas. Basta, ao fim do dia, responder a 3 perguntas. 1. O que aprendi hoje? 2. Como posso melhorar amanhã?
3. O que me surpreendeu ou me fez pensar diferente? Com o tempo, esse hábito transforma a forma como você vê a vida. Pequenos aprendizados se acumulam e constroem grandes mudanças. E lembre-se, a curiosidade não tem idade. Você pode aprender aos 30, aos 60, aos 90. O cérebro continua capaz de criar novas conexões, desde que você o alimente com estímulos saudáveis. Pesquisas mostram que pessoas que mantêm o hábito de aprender com frequência têm menos riscos de desenvolver doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Além disso, tendem a manter uma atitude mais positiva, confiante e aberta à vida. A curiosidade também é uma forma de manter o espírito em expansão. Quando nos fechamos para o novo, perdemos não só oportunidades, perdemos leveza, perdemos entusiasmo, perdemos a sensação de ainda há tanto por descobrir. Por outro lado, quem mantém a mente ativa encontra beleza nos detalhes. Aprende com uma conversa simples, com um documentário, com um erro, com uma nova amizade. Tudo vira matéria-prima para crescer. Se você ainda tem dúvidas, pense assim: o que te renova não é o que você já sabe, é o que você está disposto a descobrir. E mais, quando você aprende algo novo, você também inspira outras pessoas, filhos, netos, amigos, vizinhos. Você mostra que viver é uma jornada contínua de expansão. E isso é profundamente estoico. Porque viver, para os estoicos, nunca foi apenas suportar o tempo, mas aproveitá-lo com sabedoria, presença e abertura. A mente que aprende não envelhece, ela floresce. Então, da próxima vez que se sentir desmotivado ou repetitivo, faça algo que nunca fez. Pegue um novo livro. Pergunte algo inusitado. Assista a uma palestra diferente. E acima de tudo, lembre-se, você ainda pode aprender, e ainda pode se surpreender. Como dizia Sêneca, quanto mais alto subimos, mais ampla se torna nossa visão. Nunca é tarde para subir mais um degrau. E quanto mais você sobe, mais jovem sua mente se torna. 6. Você vive no presente e evita arrependimentos. Você já se pegou pensando: se eu soubesse o que sei hoje, teria feito diferente. Ou então, e se eu tivesse escolhido outro caminho? Esses pensamentos são comuns, especialmente para quem já viveu muitas experiências. Mas há uma linha tênue entre refletir com sabedoria e se aprisionar no arrependimento. O estoicismo nos ensina que o passado é como uma flecha lançada. Não podemos mudá-lo. Mas podemos, sim, escolher o que fazemos com ele. Aprender, crescer, seguir. Marco Aurélio, que conhecia profundamente as dores e as dúvidas da vida, escreveu: não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Essa frase simples é como uma lâmpada acesa na escuridão da culpa. Quantas vezes perdemos horas, dias, até anos, lamentando o que passou? Decisões que não tomamos, palavras que não dissemos, relações que não soubemos manter. Mas o passado, por mais marcante que tenha sido, não define o presente. Epicteto complementa essa ideia com outra joia estoica. Não busque que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como devem acontecer, e você terá paz. Isso não é se conformar. É acolher a realidade com maturidade. É entender que há coisas que escapam do nosso controle, e que lutar contra elas só prolonga o sofrimento. Imagine duas pessoas que passaram por uma perda familiar importante. Uma delas fica presa à dor, remoendo o que poderia ter sido diferente. A outra, após o luto, decide honrar a memória de quem se foi vivendo melhor, com mais propósito. Ambas sentiram, mas só uma soube transformar a dor em sabedoria. Viver no presente é justamente isso. Reconhecer o valor único de cada instante. É entender que o agora é o único tempo que realmente temos. O futuro é uma hipótese. O passado, uma lembrança. Mas o agora é uma escolha. Sêneca dizia: o maior obstáculo para viver é a expectativa que se apega ao amanhã e perde o presente. Quantas vezes adiamos a vida? Quando eu me aposentar, vou cuidar mais de mim. Quando os filhos estiverem bem,
Vou me dedicar ao que amo. Quando tudo estiver perfeito, vou ser feliz. Mas a verdade é que nunca tudo estará perfeito. E se você esperar o momento ideal, ele pode nunca chegar. O momento certo é este. A oportunidade real é hoje. A ação possível é agora. Viver o presente também é deixar de sofrer por antecipação. Quantas vezes ficamos ansiosos por algo que ainda nem aconteceu? Preocupações com saúde, dinheiro, decisões que ainda estão longe. E, muitas vezes, o que tanto temíamos nem sequer se concretiza. Epicteto nos lembra: dificuldades futuras devem ser tratadas quando chegarem até lá. Viva no presente. Se você está bem agora, com saúde, com casa, com alimento, com alguém que ama, isso já é motivo para respirar com gratidão. A ansiedade, muitas vezes, nasce do desejo de controle absoluto. Mas o estoicismo nos ensina o oposto. Controle o que pode ser controlado. O resto, aceite com serenidade. Uma prática profunda do estoicismo é o memento mori, lembrar da própria mortalidade. Marco Aurélio dizia: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa não é uma frase triste. É um chamado à presença. Se hoje fosse seu último dia, o que realmente importaria? Com quem você gostaria de estar? O que você gostaria de dizer? O que deixaria de lado sem pensar duas vezes? Essa consciência da finitude nos ajuda a dar valor ao instante. Aquela xícara de café pela manhã, a conversa com o filho, o pôr do sol visto da janela, o abraço silencioso de quem te ama. Tudo isso é vida, real, concreta, presente. Se você sente que carrega arrependimentos, experimente fazer as pazes com o passado. Escreva uma carta para si mesmo. Reconheça suas decisões, seus limites da época, seu contexto. Perdoe-se. E depois, comprometa-se com o presente. Uma vida sem arrependimentos não é aquela em que tudo deu certo. É aquela em que você aprendeu com o que deu errado e usou isso para viver melhor a partir de agora. Sêneca também dizia: enquanto adiamos a vida, ela passa. Não espere, não adie, não se perca no que foi ou no que poderá ser. Respire, olhe ao redor, sinta sua presença aqui, agora. Este momento é um presente. E quando você aprende a habitá-lo com gratidão e consciência, a vida se torna mais leve. E você, mais jovem por dentro. 7. Você pratica a gratidão e enxerga a beleza nas pequenas coisas. Você já conheceu alguém que, mesmo sem grandes conquistas materiais, parecia genuinamente feliz? Uma pessoa que não esperava por grandes eventos para sorrir, mas que encontrava alegria nas coisas simples: um café quente, uma boa conversa, um pôr do sol silencioso. Essas pessoas parecem carregar uma leveza especial. E essa leveza não vem do acaso. Ela nasce de uma prática profunda, silenciosa e transformadora: a gratidão. Para os estoicos, a gratidão não era um sentimento passageiro, mas uma postura diante da vida. Sêneca dizia: não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. Essa frase inverte o raciocínio comum. Mostra que não devemos esperar que tudo dê certo para sermos gratos, devemos ser gratos para reconhecer o quanto já deu certo. E talvez, depois dos 50, essa seja uma das maiores revelações da vida. A abundância verdadeira não está no que acumulamos, mas no que conseguimos valorizar. Marco Aurélio nos convida a esse olhar com mais uma de suas reflexões inesquecíveis. Não perca tempo pensando no que te falta. Pense no que você tem, e no quanto sentiria falta disso se não estivesse mais aqui. Essa perspectiva muda tudo. Aquilo que muitas vezes você considera normal, saúde, companhia, abrigo, liberdade, é o sonho de outras pessoas. E o simples fato de perceber isso já é uma forma de despertar a consciência. A gratidão é também um antídoto poderoso contra a insatisfação crônica, que tantas vezes nos afasta da paz. Vivemos em uma cultura que insiste em nos lembrar do que falta: o corpo ideal,
a viagem desejada, o carro novo, a casa maior. Mas o estoicismo nos mostra que a verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Epicteto dizia: riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E essa sabedoria é libertadora, especialmente quando aprendemos a envelhecer com simplicidade e dignidade. Você não precisa de muito para viver bem. Precisa de presença, de saúde, de amor verdadeiro, de tempo de qualidade. E tudo isso está disponível quando aprendemos a enxergar. Uma prática poderosa que você pode adotar hoje mesmo é o diário da gratidão. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você foi grato no dia. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser: a comida estava deliciosa. Recebi uma ligação inesperada de um amigo. Vi um pôr do sol bonito da varanda. Com o tempo, você treina sua mente para focar no que é bom, em vez de apenas nos problemas. A gratidão também muda a forma como lidamos com os desafios. Quando algo sai do esperado, ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Esse pequeno ajuste muda a energia com que enfrentamos os obstáculos. E mais, nos aproxima da sabedoria estoica. Por quê? Como dizia Sêneca, as coisas não são boas ou ruins. O que as torna assim é a forma como as percebemos. Um dia de chuva pode ser visto como um incômodo, ou como um convite ao recolhimento. Um imprevisto pode ser uma tragédia, ou uma oportunidade de aprender. Tudo depende do olhar. Gratidão também é uma forma de presença. É quando você realmente presta atenção ao que está ao seu redor. Ao som da chuva, ao cheiro do café, ao riso de uma criança, ao silêncio da madrugada. Tudo isso pode ser belo, se você estiver presente o suficiente para perceber. E para aqueles que enfrentam dificuldades físicas, emocionais, existenciais, a gratidão pode ser ainda mais essencial, porque ela não nega a dor, mas aponta para tudo aquilo que ainda sustenta a esperança. Muitos, ao envelhecer, sentem que estão perdendo coisas: vigor, velocidade, memória, autonomia. Mas também estão ganhando sabedoria, clareza, sensibilidade, tempo interior. E tudo isso merece ser celebrado. Como nos lembra o princípio do Memento Mori, você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Marco Aurélio. Lembrar que a vida é breve não deve nos assustar, deve nos acordar. Acordar para o fato de que cada dia vivido com gratidão é um dia plenamente vivido. Você não precisa esperar algo extraordinário para ser feliz. Pode ser feliz agora, se aprender a reconhecer o extraordinário no ordinário. Como dizia Epicteto, o que acontece com você não é tão importante quanto a forma como você reage ao que acontece. Então, da próxima vez que sentir que está faltando algo, pare, respire e pergunte-se: o que eu já tenho hoje, que um dia eu desejei tanto? Essa simples pergunta pode trazer uma resposta poderosa. E, com ela, a paz. Porque quem pratica a gratidão, vive com mais leveza. E quem vive com leveza, não envelhece, floresce. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra que existe em você um desejo sincero de viver com mais propósito, consciência e equilíbrio. E essa, talvez, seja a maior juventude de todas, aquela que não se vê no espelho, mas que se sente na alma. Você aprendeu, ao longo desses 7 pontos, que parecer mais jovem não tem a ver com cremes, fórmulas mágicas ou negação do tempo. Tem a ver com escolhas internas. Reduzir o estresse, manter a calma sob pressão, viver com autenticidade, cuidar do corpo com equilíbrio, nutrir a curiosidade, habitar o presente e agradecer pelas pequenas maravilhas do cotidiano. Essa é a sabedoria estoica, simples, mas transformadora. E agora, ela está ao seu alcance. Por isso, te convido. Qual dessas verdades estoicas mais falou ao seu coração? Escreva nos comentários. Ou, se preferir, apenas digite: gratidão.
Assim saberei que você esteve comigo até aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que esteja precisando reencontrar sua força interior. Juntos, vamos espalhar essa filosofia que ilumina a vida com leveza e coragem. Nos vemos no próximo vídeo e na próxima reflexão.